Olá pessoal, sou o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro e hoje venho aqui referir mais 5 jogos que jogam bem e que se jogam bem a 2 jogadores, mesmo não sendo 2 jogos exclusivamente para 2 jogadores. Então vamos começar se calhar com o jogo mais simples e o jogo é o It's a Wonderful World, ou É um Mundo Maravilhoso, na edição portuguesa, esta é a edição francesa. Que eu comprei assim que o jogo ficou disponível, porque me pareceu mesmo muito interessante, e é um jogo que se joga bem com vários números de jogadores, porque acaba por ser jogadas quase simultâneas, e para isso funciona muito bem a 2 jogadores, especialmente porque é rápido, e porque como é um jogo de draft, em que nós vamos fazer draft das cartas, ou seja, vêm cartas para a mão, nós escolhemos uma e passamos, quando estamos a jogar a 2 jogadores, acabamos por ter muito controle nas cartas que vão passando e nas cartas que vão chegando também ao adversário. Portanto, mantém a essência do jogo base, em que estamos a tentar construir o nosso motor, aquilo que acaba por ser uma espécie de motor de produção, mas depois também temos controle sobre aquilo que é o adversário e aquilo que ele está a tentar fazer através das cartas que vão surgir. Portanto, penso que é uma muito boa opção para 2 jogadores também. Agora, outro jogo já muito mais complexo, Cooper Island, funciona muito bem também a 2 jogadores, acaba por ser um pouco solitário, ou pelo menos dá a aparência disso. No entanto, tem interação nas ações que tomamos, porque tem um elemento de alocação e colocação de trabalhadores, e com trabalhadores diferenciados, mas acima de tudo, depois tem interação também nos movimentos que os barcos fazem ao longo das ilhas, porque vamos aproveitar aquilo que os outros jogadores também andaram a construir para fazer pontos e ter bónus. Portanto, tem aqui 2 níveis de interação não muito profundos, mas que dão riqueza ao jogo, num jogo que é fascinante construir o nosso território, porque realmente acaba por temos muitas opções e múltiplas formas de fazer e múltiplos pontuadores, e acabamos por conseguir fazer grandes combinações de ações, naquilo que supostamente parece que não temos muitas ações, mas depois acabamos por ter muitas. Portanto, este jogo é interessante e eu acho que é um bom jogo para explorar 2, aqui com QB de interação, mas com liberdade para criação do vosso território, do vosso motor de produção e motor de pontos. Portanto, parece-me um excelente jogo. Aqui com esta novidade de construir tridimensionalmente isso, ter uma relação com a capacidade produtiva. Outra recomendação para jogar a 2 é o Maracaibo, por várias razões. Primeiro porque, para já, eu gosto muito dos jogos do Alexander Pfister, e este novo jogo, embora seja já do ano passado, e outro novo jogo está para ser entretanto, neste jogo nós temos aqui alguma interação entre os 2 jogadores. E a interação acaba por ser no modo como a ronda vai avançando, se ela avança mais rápido ou mais lento, isso pode fazer bastante diferença, mas depois na interação, depois também nos países, nas nações, nos impérios, que nós vamos interagindo, os 3 impérios, França, Inglaterra e Espanha. Portanto, existe essa interação, um pouco como no Mombasa, no domínio do território, nas vantagens que isso nos pode dar em pontos ou em recursos. Aqui a interação também se dá, por exemplo, pelas cartas que estão disponíveis para comprar, os edifícios globais que vão dar pontos de vitória, mas também no avanço naquela barra de progressão da floresta. Isso também é interessante, a floresta da selva, que acaba por representar tudo aquilo que é a exploração deste novo mundo para os europeus, não é? É sempre uma perspectiva nova, para quem não conhece. E tem também aqui uma parte interessante, que é o facto de poderem configurar o tabuleiro ao longo do jogo, ou seja, não é bem legacy, mas tem estes elementos que nós podemos adicionar para mudar as localizações, tal como este aspecto desta história, desta narrativa, que vai enriquecendo a experiência. Portanto, também excelente para experimentar e ir descobrindo a 2 jogadores. E o outro jogo que eu recomendo para jogar a 2 também é o Terraforming Mars. Depois de ter recomendado como jogo para 1, tenho que recomendar também como jogo para 2. Porquê? Porque aqui cada jogador vai estar a construir o seu motor de produção. Nós temos algumas cartas que até causam alguns danos aos outros jogadores, embora nada de muito drástico, mas também podem até optar por removê-las se não quiserem remover essas cartas do jogo. Se não quiserem jogar com essas cartas tão agressivas que acabam por tirar recursos aos outros, por vezes pode não ser muito agradável, especialmente quando estiverem a jogar com 2 e se quiserem jogar, por exemplo, com pessoas em que não vos interessa tanto esse conflito. Por exemplo, entre casais pode ser um problema. Portanto, podem perfeitamente retirar essas cartas e continuam na mesma com um excelente jogo, até se adicionarem mais as expansões e fiquem ainda melhor, com mais opções. E tem aqui este jogo em que estão a interagir no tabuleiro, com uma interação que não é assim tão destrutiva negativa, mas acaba por ser para quem consegue fazer a ocupação do território de um modo mais eficiente. Há sempre uma competição
pelos progressos no oxigênio, na temperatura, etc. E cada um também vai estar a escolher as cartas, vai haver também algum draft, que também é importante para termos noção do que é que estamos a passar aos outros e o que é que estamos a guardar para nós. Podem fazer isso também no jogo a 2. E depois cada um está focado naquilo que é o seu motor de produção, com cartas únicas, que as cartas são todas diferentes, ou seja, vai dar sempre muita rejogabilidade e cada jogador vai sempre criar um motor de produção também diferente. Portanto, isto funciona bastante bem a 2 e até acaba por ser rápido, porque os jogadores fazem mais jogadas, acaba por ser mais satisfatório, não tem tanto tempo de espera como quando jogam com muitos jogadores. Portanto, eu diria que é excelente para jogar a 2 porque tem pouco tempo de espera e estão mesmo muito focados e sempre envolvidos a produzir a vossa solução de contribuição para aumentar as condições de vida em Marte. Portanto, é mais uma recomendação que eu acho que funciona muito bem a 2. Este jogo que pode ser jogado de 1 a 5 jogadores, mas eu não recomendo tanta gente. E por fim, a minha última recomendação de jogos para jogar a 2 jogadores, aqui dentro dos Eurogames também, ou seja, todos estes podem ser considerados Eurogames, é o Altiplano. Um jogo que vem trazer muitas reminiscências, uma noção de familiaridade com o Orleans, embora aqui seja um pouco diferente. Acabamos por ter provavelmente um pouco mais de controle naquilo que sai do saco, num jogo que eu também tenho que fazer tutorial e análise em breve, mas aqui funciona bastante bem a 2 jogadores. Porquê? Porque acaba por ser um jogo algo solitário, acaba por ser uma corrida para ver qual é o jogador que consegue ir buscar primeiro os contratos, primeiro os bónus, os barcos, as canoas, até são canoas, os edifícios que são bónus, os contratos e os próprios recursos que estão disponíveis, porque à medida que eles se vão esgotando, isso termina o fim do jogo. Portanto, os recursos vão estar limitados para todos os jogadores, ou seja, os 2, e também nas extensões que podemos comprar. Não é uma interação direta, a não ser que adicionem um pouco da expansão do Traveller, aí já tem um bocadinho mais de interação, mas o jogo base é interessante porque basicamente o que vocês estão a querer fazer neste jogo é um motor de produção e de conjugação das várias peças para ter pontuadores. E isso é uma coisa que é um pouco solitária, portanto faz sentido jogar a 2 porque assim não tem tanto tempo de espera entre jogadas e eu diria que é um excelente jogo para isso, para quem gosta destes jogos de conversão e gestão de recursos, este é excelente. E pronto, ficam aqui as minhas 5 recomendações de Eurogames para jogar a 2 e com muitas mais para vir a seguir. Portanto, é uma coisa que eu tenho andado sempre a experimentar e a explorar, especialmente porque vou jogando com a esposa e acredito que muitos de vocês também acabam por jogar com os vossos companheiros ou até com amigos mais próximos. Às vezes, por vezes, jogar a 2, 3, mas a 2 acaba por ser um número confortável, porque por vezes acaba por ser aquele mais prático que nós temos para poder jogar este tipo de coisas. Então vá, até ao breve, adeus!